No último final de semana foi realizada a implementação de barreiras sanitárias pela Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul para conter o surto da doença Newcastle em uma granja comercial localizada em Antagorda, região norte do estado. Este surto representa uma ameaça significativa, não apenas para a saúde das aves, mas também para a economia do Brasil, que é o maior exportador mundial de carne de frango. O Ministério da Agricultura declarou estado de emergência zoossanitária no Rio Grande do Sul, após a constatação do foco da doença. A medida tem validade de 90 dias. O fiscal da Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão, Carlos Yuri, fala que, apesar do foco da doença Newcastle no Rio Grande do Sul, os consumidores podem consumir sem medo algum produtos de origem aviária, seja ovos ou a própria carne de frango. A principal resposta que a gente dá para a comunidade é que pode consumir normalmente os produtos, carne de frango, ovo, que não tem nenhum problema. Essa doença ela não é considerada uma zoonose, né? Era uma doença que não tinha notificações no Brasil desde 2006, né? Onde a gente teve as últimas notificações em estabelecimentos de subsistência nos municípios nos estados do Amazonas, Mato Grosso e Rio Grande do Sul. E dessa vez agora foi num estabelecimento comercial, né, numa granja de frangos de corte. Então, mais precisamente, eram 14.400 aves nesse núcleo, né? E a doença ela se manifesta principalmente a partir de sintomas respiratórios das aves, secreção, tosse, diarreia, né, que são problemas digestivos também, e principalmente um inchaço, né, na cabeça desses animais, um edema que a gente chama. Então, de posse da confirmação desses resultados, o Ministério, junto com a Secretaria de Defesa Agropecuária do Estado do Rio Grande do Sul, providenciou a interdição desse estabelecimento, né, já as medidas sanitárias, como implicação de barreiras, né, de trânsito, fiscalização de pessoas, de veículos, né, e a restrição do trânsito dessa propriedade. E interditou num raio de 10 quilômetros para monitoramento dessas propriedades, né, conforme prevê o plano de controle da MAREC, da doença de Newcastle. Então, diante desse episódio, o Ministério da Agricultura já providenciou uma transparência junto aos países importadores, né, para suspender as exportações de produtos derivados das aves, né, carne, ovos, né, e até a elucidação desse caso. Nós tivemos também na semana passada, já no final de semana, mais 3 casos suspeitos, mas foram descartados, né, então isso já, de certa forma, já tranquiliza, porque o sistema já está trabalhando para poder conter o foco, né, o quanto antes. Em 2023, as exportações brasileiras de carne de frango superaram 1,6 bilhões de dólares, com mais de 679 mil toneladas enviadas para o exterior, sendo a China o principal destino desses embarques. E qualquer foco de doença viral provoca imediatamente o fechamento das exportações do Brasil. Por esse motivo, a biossegurança nas propriedades é fundamental para prevenir surtos de doenças como a Newcastle. Embora a vacinação contra essa doença não seja obrigatória, em casos de suspeita ou registro de infecção, é mandatório que o criador registre o caso nos órgãos competentes imediatamente. Essa doença, embora não seja uma vacinação obrigatória que seja exigida para os produtores, ela é de notificação compulsória, né, obrigatória. Então, é importante alertar isso, que existe uma vacina disponível no mercado, ela pode ser feita pelo produtor e é mais uma barreira, né, à prevenção da doença. Então, a nossa expectativa é que o quanto antes haja um desenrolar desse episódio, né, para conter esse foco. Qualquer suspeita de doença que se tenha, né, nas criações, o produtor procure a Agência de Defesa do Estado, no caso aqui a AGED, né, qualquer suspeita de doença nesse sentido, com esses sintomas que eu falei, procura a AGED para fazer a vigilância. Nós temos hoje uma intensificação também dessas fiscalizações nesses tipos de estabelecimentos, né, seja frangos de postura, galinha de postura, frangos de corte, visando justamente o controle dessa doença, né, que é a doença de Newcastle e também da influenza aviária. A capacidade do Brasil de manter a sua posição no mercado global de carne de frango depende diretamente da eficácia de programas de controle e prevenção de doenças avícolas. Fiscalização rigorosa e resposta rápida a surtos são cruciais para proteger a saúde animal. No Maranhão, a AGED mantém um programa rigoroso de controle e fiscalizações das granjas de aves,
para o melhor desenvolvimento das atividades no estado. Ter o controle de pessoas, controle de trânsito, fazer a desinfecção dessas cargas, né? Fazer um esquema de vacinação dentro da propriedade, com vistas a prevenir a doença de Newcastle e tantas outras doenças, boba, né? Aviária, coriza, então tem outras doenças, porque os sintomas de aves eles são muito semelhantes. Então é difícil você chegar e dizer, ó, é determinada doença. Então tem que se fazer um calendário realmente prevenir, né, para prevenir essa doença e reforçar essas medidas de biossegurança para que se crie um bloqueio sanitário para não entrar doenças na propriedade. A gente monitora desde a chegada dos pintos aos estabelecimentos, né, a revendas agropecuárias, a essas granjas que recebem também esses pintos, fazemos toda uma questão de biossegurança, né, a vigilância de controle de trânsito, de monitoramento, de orientações desses produtores nesse sentido. Então, a gente tem trabalhado forte também nessa vigilância ativa nesses estabelecimentos ao longo do estado, visando resguardar o patrimônio da avicultura no estado do Maranhão.